Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e dando continuidade às nossas aulas de transformações gasosas, nós vamos falar um pouco sobre as transformações isobáricas e fazer alguns exercícios. Então, nós vamos falar aqui de uma transformação gasosa, onde o gás está no estado 1, a pressão dele é uma atmosfera, o volume que ele ocupa 6 litros e a temperatura 300 Kelvin. Aí ele vai sofrer uma transformação que nós vamos chamar de estado 2. Nessa transformação, a pressão vai continuar igual, o volume vai de 6 para 3 litros e a temperatura vai de 300 Kelvin para 150 Kelvin. Observe que o número de partículas permanece constante, tá vendo? Aqui as partículas, elas estão representadas pelas bolinhas. Então, você tem 10 bolinhas no estado 1, 10 no estado 2, tá? O que aconteceu? Mudou o volume, mudou a temperatura. Então, como a pressão permanece constante, uma atmosfera antes e uma atmosfera depois, a gente chama isso de transformação isobárica. Então, quando você tem um sistema fechado, em que a pressão é mantida constante, você observa que o volume ocupado por uma determinada massa fixa de gás varia e ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Lembra que a temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin. Então, vamos analisar aqui algumas transformações, alguns valores de transformação gasosa. Então, eu tenho aqui P1, 2 atmosferas, volume inicial 1 litro, temperatura inicial 100 Kelvin. Ó, a pressão no estado 2 continuou 2 atm. Aí o volume dobrou, de 1 litro foi para 200, e a temperatura de 100 Kelvin foi para 200 Kelvin. Então, nós estamos falando em temperatura absoluta, tá? Aí, uma terceira situação. A pressão continua sendo 2 atm, mas o volume, ó, em relação ao volume 1, ele triplicou. E em relação à temperatura 1, também, ó, 3 vezes maior. Então, vamos colocar isso num gráfico para a gente ver o que acontece com esses valores. Então, o gráfico, ó, nós temos aqui a temperatura em Kelvin, no eixo X, tá? E o volume em litros no eixo Y. Por que a pressão não aparece no gráfico? Porque ela não varia, ela é constante, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, V1 e T1. Então, ó, V1 é 1 litro, tá aqui, ó. A temperatura 1 é 100 Kelvin, então nós temos aqui o nosso primeiro ponto. Aí, o V2 são 2 litros, a temperatura 2, 200 Kelvin. Então, nós temos aqui o segundo ponto. O terceiro ponto, ó, V3 e T3. Então, V3 são 3 litros, tá aqui, e o T3, 300 Kelvin, tá aqui. Então, ó, o que você pode perceber? Nós podemos colocar outros valores no gráfico, nós podemos colocar, por exemplo, V4, T4, V5, T5, calculando facilmente. De que jeito? Ó, se você multiplicou, dobrou o volume, a temperatura também dobrou. Se você triplicar, a temperatura triplica, tá? Então, a divisão entre volume e temperatura é sempre constante. Se você dividir 1 por 100, 2 por 200, 3 por 300, dá sempre o mesmo valor. Ou se você fizer o contrário, divide 100 por 1. 200 por 2, 300 por 3, vai dar sempre 100. Então, quanto que vai ser V4? Se o V4 for 4 litros, T4 vai ser 400 Kelvin. Se o V5 for 5 litros, o T5 pode ser 500 Kelvin. Então, você vai colocando esses valores no gráfico, ó, T4, ó, o volume, se o volume for 4, temperatura 400. Se o volume for 5, temperatura 500. Para o volume 6, temperatura 600. Então, o que a gente observa? Que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. O gráfico vai ser aí uma reta, tá? Então, quando o volume e temperatura absoluta são diretamente proporcionais, toda vez que você dividir o volume pela temperatura, isso vai dar constante, ou seja,
é um número que não vai mudar. Então, se você dividir V1 por T1, V2 por T2, V3 por T3, vai dar sempre o mesmo valor. Isso é chamado de lei de Charles e Gay-Lussac. Então, a gente pode perceber o seguinte, ó, que matematicamente, quando duas grandezas variam em uma mesma proporção, o quociente, ou seja, a divisão entre elas é constante. Então, o que é variar numa mesma proporção? Se uma dobra, a outra dobra. Se uma é triplicada, a outra também é triplicada. E aí a gente pode escrever assim, ó, V1 sobre T1 dividido, né? Igual a V2 dividido por T2. Então, no nosso exemplo lá, era 1 dividido por 100, igual ao V2, que era 2, dividido por T2, que era 200. Então, ó, se você simplificar aqui por 2, vai dar 1 e aqui vai dar 100. Então, eles são iguais, tá? Então, isso acontece sempre quando as grandezas variam na mesma proporção. Então, ó, um exercício seguinte, ó. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a 27 graus Celsius. Este recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius, mantendo-se constante a pressão. Então, se a constante é a pressão, é uma transformação isobárica. Então, a gente sabe que a temperatura e o volume, eles são diretamente proporcionais, tá? Então, o volume ocupado pelo gás a 87 graus será quanto? Então, lembra que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, mas temperatura em Kelvin, não em graus Celsius. Então, você tem que transformar essa temperatura de 27 graus Celsius para Kelvin como? Somando 273, tá? Então, se você somar 27 com 273, são 300 Kelvin. E a temperatura final, que é 87 graus Celsius, vai para 360 Kelvin. Então, ó, o volume inicial era 100, ele quer saber qual vai ser o volume final quando a temperatura for de 300 para 360. Então, ó, o volume V1 é 100, a temperatura inicial 300, tá? A temperatura final vai para 360, ele quer saber o volume final. Então, se você fizer essa continha aqui, ó, vai dar 120 litros, tá? Um outro exercício. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros. Então, aqui, ó, V1, 14 litros. Pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Então, vamos colocar aqui, ó, a pressão 5 atm e a temperatura de 300 Kelvin. Então, aqui é P1 e aqui é T1, tá? Qual será o volume do gás em um estado 2? Então, ele quer saber qual vai ser o novo volume se a temperatura for dobrada. Então, lembre-se que a temperatura em Kelvin. Então, ela vai para 600 Kelvin, a pressão constante. Então, se a pressão era 5 atm, ela vai continuar 5 atm, tá? Então, a gente sabe que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Olha o que aconteceu com a temperatura, ela foi dobrada. Então, o volume também tem que ser dobrado. Então, se era 14, ele vai para 28. Ou você pode substituir na fórmula, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. V1, 14, T1, 300, igual a V2, que você quer calcular, e T2, que é 600. Então, você vai multiplicar isso aqui em cruz para poder calcular V2. Então, vai dar 14 vezes 600 dividido por 300. 600 dividido por 300 dá 2 vezes 14, 28 litros, tá? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!